Olá, boa noite a todos. Iniciando nossa apresentação sobre hábitos. É com muita satisfação que eu recebo cada um de vocês aqui. Nós tivemos mais de 105 inscritos no nosso site para assistir essa apresentação. Um número bastante interessante, visto que a maioria vem do Instagram. Então eu espero que essa apresentação agregue muito na vida de vocês, tá certo? Eu, a princípio, tinha a intenção de fazer esse webinário no formato ao vivo, né, de Hangout. No entanto, nós tivemos alguns problemas técnicos, então eu optei por fazer nesse formato aqui de gravação. De qualquer forma, eu espero que o objetivo seja atingido e que essa apresentação agregue muito na vida de cada um de vocês, tá certo? Eu procurei formular essa apresentação de uma forma muito prática. Eu procurei trazê-la numa linguagem que seja bastante útil a cada um de vocês. Então, vocês vão ver aqui durante a apresentação coisas muito práticas para vocês poderem aplicar, né? Esse bonitão na foto aí sou eu. O que você vai aprender hoje aqui? 3 coisas. Primeiro, os 4 passos exatos que vão te tornar um expert na modelagem de hábitos. Eu vou te revelar quais são as 4 coisas que você precisa fazer para assumir as rédeas dos seus hábitos. Segundo ponto, a gênese dos hábitos. Como que os hábitos são criados, como que eles surgem na sua vida. É muito importante que você saiba isso, até para entender como que você pode manejar seus hábitos. E em terceiro plano, eu vou te ensinar como você pode criar uma transformação pessoal duradoura através de uma simples técnica de criação de hábitos. Em apenas 67 dias, você pode construir o hábito que você quiser. Mas afinal, por que os hábitos são importantes? Qual que é a importância dos hábitos para nós? Uma coisa interessante, quando nós olhamos para as pessoas que realizam coisas incríveis, extraordinárias, nós ficamos muito tentados a pensar, afinal, como que essas pessoas produzem isso? Como que essas pessoas produzem esse resultado? E muitas vezes nós acreditamos que as pessoas bem-sucedidas, elas são bem-sucedidas porque elas possuem determinadas ações de sucesso que as outras não possuem. Ou seja, elas fazem algumas coisas que as outras não fazem, né? E as pessoas que não são bem-sucedidas, né, elas, que nós chamamos de pessoas mal-sucedidas ou pessoas de fracasso, poderíamos chamar também, elas não possuem os mesmos resultados porque elas não fazem aquilo que as outras fazem. Então, pessoas bem-sucedidas seriam bem-sucedidas porque elas têm ações de sucesso, e pessoas mal-sucedidas são mal-sucedidas porque elas têm ações de fracasso. No entanto, essa não é uma verdade. A verdade é que as pessoas bem-sucedidas, elas tomam ações de sucesso realmente, mas as pessoas de fracasso também. Todo mundo tem atitudes certas. O que separa esses dois grupos não são as atitudes que eles tomam, mas sim a frequência com que essas atitudes se manifestam. Percebem? Então, a grande questão é como que surge essas ações e como que essas ações se manifestam, com que regularidade isso acontece, entendeu? O que acontece? As pessoas muitas vezes acreditam que o sucesso é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? É uma coisa instantânea. Como você pode ver no slide aí, está bem claro para você, o sucesso instantâneo é um mito, né? É um mito que esse mundo nosso de coisas rápidas, de excessos, nos ensinou. Então nós vemos aquelas histórias de pessoas que alcançam as coisas e muitas vezes esses resultados que as pessoas alcançam nos aparenta que foi uma coisa do dia para a noite, no estalar de dedos, no piscar de olhos. Mas a gente parar por um momento e analisar a história nos bastidores dessas pessoas que chegaram lá, nós vamos ver que teve uma entrega, teve uma dedicação, que teve uma busca, que essas pessoas pagaram um preço, que aquilo não foi construído de maneira instantânea, mas aquilo foi construído de maneira sequencial, né? Então, para a gente resumir, as pessoas de sucesso, elas tomam ações de sucesso e pessoas de fracasso também tomam ações de sucesso. O que difere
é que as pessoas de sucesso elas tomam as atitudes certas com mais frequência, com mais constância, constantemente. E as pessoas de fracasso não, porque elas não possuem uma coisa que é crucial aqui, que é a regularidade. Percebe? Então, nada na vida, nenhum resultado na vida é construído de maneira instantânea. Os passos são importantes, é crucial que você faça uma coisa por vez, é natural isso, entende? Então não importa se você quer fazer uma dieta, praticar uma nova atividade física, construir um negócio, ter um relacionamento bem sucedido, não importa o que você quer. Tudo o que você quer, se você quer construir resultados sólidos, tudo requer regularidade para que os resultados surjam. Fazer a coisa certa hoje e não fazer amanhã é uma grande perda de tempo. Isso é sinônimo de frustração, entende? Então não tem muito segredo aqui. A fórmula básica para se alcançar resultados extraordinários tem 2 ingredientes muito simples. Encontre a atitude certa e tome essa atitude repetidas vezes. Tomar uma ação de sucesso não indica que você vai ser bem-sucedido. O hábito de sucesso sim, porque o hábito ele tem regularidade. É uma coisa que acontece repetidas vezes, com constância. Então encontrar a coisa certa a fazer é a parte mais fácil, né? Muitas vezes, se nós pegarmos o que a ciência nos diz, a ciência hoje já nos oferece grande parte das respostas para os grandes problemas. A ciência já nos oferece muitos comportamentos vitais para que nós possamos chegar lá. No entanto, mesmo nós sabendo que nós precisamos tomar determinadas ações, nós não fazemos isso e acabamos muitas vezes frustrados. Ou então, quando nós fazemos um dia, outro não, nós fazemos uma semana, na outra não, nós não possuímos regularidade e com isso nossos resultados ficam defasados. Ficou claro para vocês? Por isso a minha intenção hoje aqui não é trazer para vocês quais são as ações certas que vocês precisam tomar, até porque cada um aqui tem um objetivo diferente. Então, baseado no objetivo que você tem, você vai definir o que você tem que fazer, tá certo? Então eu vou ensinar para você hoje como você pode transformar as ações que você quer tomar em hábitos, né? Meu foco é trabalhar na sua constância. Eu irei te mostrar como você pode transformar ações simples em hábitos. Imagine que você pudesse tomar as ações mais certeiras, sem sequer pensar no que você precisa para fazê-las. Imagine que você tome as ações que você quer tomar, coisas que você sempre teve dificuldade de fazer, de maneira praticamente automática, no piloto automático. Ações que vão praticamente fazer parte da sua personalidade, da sua rotina. Então, pessoal, a minha intenção aqui é pegar e ensinar para vocês como vocês podem transformar qualquer tipo de ação, seja ela boa ou seja ela ruim. Acredito aqui que ninguém queira implementar no comportamento ações que sejam maléficas, mas é possível também. Então eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer isso, passo a passo. Tá certo? Então não importa se você quer correr 5 quilômetros todos os dias, se você quer se comunicar melhor, se você quer ter uma alimentação mais saudável, com o domínio dos hábitos, tudo isso é possível. Uma vida extraordinária é construída a partir de hábitos extraordinários. O que separa o sucesso do fracasso são os hábitos. E agora eu irei lhe mostrar como surgem esses hábitos e como você pode reinventá-los quando quiser, né? Então, primeira perguntinha básica: como que surgem os hábitos na nossa vida? Como que eles nascem? Como que isso se dá? Segundo a ciência, né, os hábitos surgem por um motivo muito banal, muito simples, muito básico. A todo momento, nosso cérebro ele procura meios de poupar esforço e energia. O cérebro é um órgão muito pequeno em relação à quantidade de energia que ele consome. É muito desproporcional. Ele consome nada mais, nada menos que 1/3 da nossa energia metabólica. Então, para o tamanho dele em relação a todo o nosso corpo, ele é muito pequenininho, mas ele gasta muita energia. Então, se nós pensarmos em termos evolutivos, né, seguindo a ideia convencional da ciência de que nós surgimos na Terra
aproximadamente 2,3 milhões de anos atrás, nos tempos mais remotos, energia era sinônimo de sobrevivência. Gastar energia à toa pode ser sinônimo, pode custar a nossa vida. Entende? Então, diferentemente dos dias atuais, que nós estamos afogados no excesso, que nós temos acesso a muitas coisas, a alimentação, a informação, a estímulos, ao que quer que seja, nos tempos mais remotos, havia escassez, havia limitação de recursos, os alimentos eram restritos, nós precisávamos consumir aquilo que fomos à caça buscar. Então, se você quisesse comer, você tinha que ir lá caçar e para se alimentar. Nós passávamos por períodos climáticos muito rigorosos. Por isso, nosso corpo criou muitos mecanismos para armazenar essa energia. A gordura é um exemplo, né? A gordura que nós temos no nosso corpo, ela tem essa função. Ela existe para isso, né? Então, nós acumulamos gordura para, caso exista um período de dificuldades, essa gordura seja útil para manter nossa sobrevivência. Então, a ideia é a seguinte: nós tivemos uma grande evolução tecnológica, nós tivemos um boom cultural, mas a evolução biológica não mudou. Desculpe. Dessa forma, o cérebro procura transformar qualquer rotina em hábito, né? Isso acontece porque os hábitos nos privam de uma das atividades que mais gera esforço, que mais gasta energia, que é pensar. Quando nós pensamos, isso consome grande parte da nossa energia metabólica. Então, quando nós criamos hábitos, quando nós criamos rotinas automáticas, o nosso cérebro, ele deixa de ter que fazer muitas coisas que ele teria que fazer se tivesse que pensar em executar aquilo mecanicamente. Então, quando nós acordamos pela manhã, nós seguimos todo um ritual. Nós tomamos café, nós escovamos os dentes, nós tomamos um banho, e nós seguimos para os nossos outros costumes, tudo por hábito. Então, tudo gira em torno de hábitos. E hábito é basicamente as coisas que nós fazemos, como eu disse, sem pensar, né? Esse ritual diário que nos poupa do trabalho de pensar no que fazer e no como fazer, isso é hábito. É basicamente isso. Se nós pensarmos em como funciona isso, na forma como isso se dá, é uma coisa muito incrível, né? Porque isso automatiza todas as nossas questões muito básicas. E com isso, o espaço para nós gastarmos energia com coisas mais importantes e cruciais se abre. Para se ter uma ideia disso aqui, só para abrir um adendo, pessoas que sofreram lesões nos gânglios basais, para quem não conhece, os gânglios basais são responsáveis, é a área responsável do nosso cérebro pelos hábitos. Essas pessoas possuem dificuldades por optar por coisas muito simples, como decidir o que comer. Essas pessoas geralmente não sabem como que abre uma porta. Essas pessoas geralmente têm dificuldades de realizar tarefas muito básicas, muito simples. Os hábitos, eles são essenciais para a nossa sobrevivência e também para a nossa performance, né? Eu acredito que todo mundo aqui hoje está assistindo essa apresentação com a finalidade de otimizar a performance. No entanto, apesar de todo esse complexo sistema, incrível sistema, maravilhoso sistema, isso pode tornar-se um problema, né? Afinal, nosso cérebro não sabe o que é bom ou ruim antes de transformar um comportamento, uma ação, num hábito. Por isso, muitas vezes, nós fazemos coisas que não são benéficas a nós mesmos, mesmo que nós saibamos que aquilo está nos prejudicando. A força dos hábitos é imensurável. Imagina a seguinte situação, vamos clarear essa história aqui. É como se funcionasse da seguinte forma: quando você faz alguma coisa, seu cérebro ele registra aquilo ali. Quando você repete a mesma ação, o cérebro ele reforça o registro. Sucessivamente, quanto mais vezes você tomar uma ação, mais forte o registro vai se tornando, até que aquilo vingue e transforme-se no que nós chamamos de hábito. Então é como se nós fizéssemos um risco na areia, né? Fizéssemos um pequeno risquinho na areia assim, e a cada vez que você executa uma ação, cada vez que nós executamos uma nova ação, a mesma ação aliás,
esse risco vai se aprofundando. Vai se aprofundando, vai se aprofundando, vai se aprofundando, e o hábito vai se tornando cada vez mais arraigado. Como eu disse, seja bom ou ruim, logicamente isso depende do significado que você dá, e depende também da forma como você utiliza isso. É assim que as coisas funcionam, é assim que o nosso cérebro trabalha. Negligenciar nossas ações diárias pode ser um grande perigo, né? Afinal, são essas ações que se tornam hábitos, e são esses hábitos que vão ditar tudo aquilo que você alcançar na vida. Vamos falar agora sobre o loop do hábito, um tema muito interessante também. Nós vamos entrar agora já na questão de como que os hábitos são feitos, como que eles são construídos, e como você pode se utilizar disso para criar o hábito que você quiser. A verdade é a seguinte: tudo aquilo que nós fazemos, independente do que seja, é para alcançarmos alguma recompensa. Ponto final. Todo comportamento nosso possui uma intenção positiva, até mesmo aqueles que atacam o nosso próprio bem-estar. Até mesmo aquela pessoa que é suicida, que tenta contra a própria vida, ela está em busca de alguma recompensa. Ela quer algo positivo, seja um alívio, um conforto, uma paz. Nós, seres humanos, nunca agimos contra nós mesmos. As coisas que nós fazemos, mesmo sabendo que aquilo nos faz mal, possuem alguma intenção positiva por trás. Esse é um conceito que veio muito forte da programação neurolinguística. É uma grande verdade, né? Por exemplo, a mentira não é uma coisa saudável. Todo mundo sabe disso. No entanto, as pessoas mentem em busca de algum tipo de recompensa. As pessoas trabalham a ponto de exaustão. Isso também não é uma coisa saudável de jeito nenhum. Mas há uma recompensa por trás. Há um ponto positivo por trás. As pessoas muitas vezes se alimentam mal, comem fast foods ou coisas do tipo, em busca de algum tipo de recompensa também. Hoje, por exemplo, vale informar uma informação aqui mais recente. Nós sabemos hoje que o açúcar ele é extremamente viciante, né? Ele causa dependência. Então, quando nós consumimos, nós recebemos uma alta dose de dopamina, que é um hormônio que está ligado ao prazer. Ou seja, nós consumimos uma coisa baseada numa recompensa, num benefício próprio. Então, tudo o que fazemos na nossa vida é em busca de buscar o prazer ou fugir de uma dor. O caso do suicida, como eu disse, a recompensa dele é fugir de uma dor. A pessoa que está consumindo uma coisa que faz mal, ela está em busca de um prazer através do sabor, da gordura, do açúcar, o que for, o que quer que seja, né? Enfim, tudo aquilo que nós fazemos é em prol de nós mesmos, de uma recompensa pessoal. Pode ser que os meios não sejam saudáveis, como eu disse, né? Mas os fins são sempre em busca de algo bom. Tudo possui uma intenção positiva por trás. Mas afinal, por que eu estou falando isso aqui? Porque agora você vai entender como que os hábitos surgem, como que eles são criados. Essa informação é muito importante para você, para que você consiga manejar seus hábitos. Esse é o primeiro passo para o seu entendimento. Então é muito importante que você fique bastante atento agora a essa parte aqui, porque ela vai ditar todo o restante da apresentação. Tá certo? Como eu disse, tudo aquilo que nós fazemos é em busca de uma recompensa. Para obtermos uma recompensa, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos executar uma ação, uma rotina, tomar uma atitude, né? Então, nós só temos uma recompensa a partir do momento que nós executamos alguma coisa, né? O fumante, por exemplo, ele recebe o alívio, a tranquilidade através do cigarro, mas para ele receber esse alívio, essa tranquilidade, ele precisa executar uma rotina. Essa rotina é fumar, né? Então, o alpinista, por exemplo, que sobe uma montanha, essa é uma rotina para ele, né? Subir a montanha é uma rotina. É um baita trabalho, é um grande esforço que fazer isso demanda. Chegar no topo, quando ele chega lá no topo, ele se sente realizado, ele se sente vencedor, ele se sente bem consigo mesmo, ele recebe uma dose de endorfinas, né? Então essa é a recompensa dele. Então, subir a montanha é uma rotina. Agora, a recompensa, ele recebe no momento que ele está lá.
quando ele chega ao topo. Logicamente, algumas atividades promovem uma série também de recompensas durante o trajeto. Correr, por exemplo, subir qualquer tipo de atividade física, ela te permite sentir diversos benefícios durante a execução, né? Mas só para você entender a lógica do processo, como que funciona. Então, primeiro nós temos aqui uma rotina para obtermos uma recompensa. O fumante, como eu disse, ele faz uso do cigarro para se sentir mais calmo, mais tranquilo, em paz. Fumar é uma rotina. A calma, a tranquilidade, a paz, essas coisas são recompensa. No esporte, por exemplo, vamos pegar um exemplo do esporte aqui. O jogador vai bater falta. O jogador de futebol bate na bola de uma determinada forma. É uma rotina isso para ele. Ele treina aquilo ali sucessivamente, todos os dias, incansavelmente, em busca de uma recompensa, que é o gol. E o gol traz uma série de valores, uma série de sensações, uma série de emoções, como realização, poder, o que quer que seja para cada um. Aquilo produz uma coisa diferente. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Mas a lógica é basicamente essa. Então, todas as nossas ações são em busca de uma recompensa. Ponto final. Não tem muito segredo, né? Nós executamos rotinas todos os dias para buscar algum tipo de prazer específico. Seja em tarefas simples, como escovar os dentes de manhã, ou até mesmo ao resolver um problema extremamente complexo de matemática, né? Então, os dois primeiros ingredientes na criação do hábito são a rotina e a recompensa. Duas coisas muito básicas. No entanto, é um terceiro ingrediente que abre caminho para que o hábito nasça. Esse terceiro ingrediente é o que nós chamamos de gatilho. Os gatilhos são o estopim que fazem o hábito entrar em cena. São eles que dizem ao nosso cérebro o momento exato de deixar o hábito assumir o controle. A partir daí, o nosso cérebro ele desacelera e nós passamos a agir numa espécie de piloto automático, né? E para a gente entender melhor como que esses gatilhos funcionam, né, nós temos aí uma imagem bem rápida aí de como que funciona esse loop do hábito. Primeiro nós temos um gatilho. Esse gatilho ele vai acionar uma rotina. Essa rotina vai promover, vai trazer uma recompensa. Para a gente entender melhor como que funciona esse processo aí, principalmente o gatilho, né, nós vamos ver um experimento que foi feito no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Olha essa imagem aí desse desenho que eu fiz. Não ficou muito legal o desenho não, mas o que vale é a intenção, o que vale é que vocês entendam a mensagem. Olha só. Eles pegaram alguns camundongos e colocaram eles em pequenos labirintos. Esses labirintozinhos aí em formato de T, tá vendo? No começo desses labirintos, os animais ficavam atrás de uma divisória, que era aberta juntamente com o som de um clique. Então vocês veem essa divisóriazinha aí, parecendo um macarrãozinho, parecendo esse fiozinho aí, com o clique. Quando essa divisória se abria, eles emitiam um som, um clique metálico, e o rato, né, o camundongo, começava a andar e a farejar para dentro do labirinto. No fim do trajeto, os pesquisadores colocavam uma recompensa. Vocês veem ali no canto esquerdo ali, né, eles colocavam geralmente um pedacinho de chocolate. Então ali no cantinho ali você vê um pedaço de chocolate também. No começo, quando a divisória se abria, os ratos andavam e voltavam pelo corredor. Afinal, eles não sabiam onde que eles estavam ali. Eles estavam meio perdidos naquele labirinto. Então eles farejavam, arranhavam as paredes. Algumas vezes eles chegavam ao final do T, viravam para a direita e só depois iam para a esquerda e lá encontravam o pedaço de chocolate. No final das contas, a maioria dos animais descobria a recompensa. Mas não havia um padrão, não havia um comportamento rotineiro naquilo que eles faziam. Tudo parecia muito involuntário, descontraído. Eles eram jogados num lugar que eles não conheciam, então a partir dali eles ficavam meio perdidos, buscando alguma coisa para fazer. O que os cientistas fizeram então? Eles pegaram alguns dispositivos, né, instalaram no cérebro desses animais para medir a atividade cerebral durante o trajeto. Então quando eles saíam de trás da portinha, com o clique, até eles chegarem na ponta do T, na recompensa. A ideia era fazer com que percorrer o labirinto e encontrar o alimento se tornasse um hábito para eles. Esse é o objetivo primordial dos cientistas. As variações
atividade cerebral foram observadas conforme o rato percorria várias e várias vezes o mesmo percurso. Então, a cada vez que o camundongo ia lá, percorria o labirinto até chegar na recompensa, eles iam fazendo uma análise de como que foi a atividade cerebral do ratinho. Logicamente, as mudanças começaram a surgir pouco a pouco. Os animais pararam de farejar, pararam de arranhar as paredes e virar para o lado errado. Eles começaram a ver que o chocolate estava no lado esquerdo, era só eles seguirem reto que eles iam encontrar a recompensa diretamente. Então eles seguiam a trajetória até o alimento de maneira direta e automática. A partir disso, foram observadas diminuições nas atividades cerebrais, logicamente, e quanto mais o rato percorria o caminho, menos ele pensava. É mais ou menos essa ideia, tá? Então, o hábito havia sido instalado. Esse foi o experimento que eles fizeram. O rato agora percorria o caminho até o alimento de maneira rápida e direta. A atividade cerebral havia cessado, o cérebro havia convertido uma sequência de ações que estavam totalmente involuntárias numa rotina automática. Esse experimento nos mostra os 3 elementos essenciais na criação de um hábito. Primeiro, nós temos o gatilho, como eu disse, que é o som de um clique quando a divisória se abre. Logo após, o rato percorre um trajeto, ou seja, ele executa uma rotina, um processo, né? E por fim, ele obtém uma recompensa, que é o chocolate. Então, todo hábito, para ser consolidado, ele precisa desses 3 ingredientes: de um gatilho, de uma rotina e de uma recompensa. O gatilho é basicamente uma instrução para o nosso cérebro de que a rotina pode entrar em ação. Quando alguém estende a mão para você, isso é um gatilho. Instintivamente, você também estende a sua mão de volta para apertar a mão do outro. Você não pensa para fazer isso. É ou não é? É um padrão, é um hábito. A pessoa estendeu a mão, você estende a mão de volta. Ponto final. Você já fez isso tantas vezes socialmente que aquilo para você ali já se tornou uma rotina comum. Então você sequer pensa a respeito disso. Então, quando alguém estende a mão, isso é um gatilho que aciona automaticamente uma resposta em nós. Os gatilhos, eles podem ser vastos, tá? Eles podem ser desde um estímulo visual simples, como olhar para um doce, ou olhar para uma loja de roupas, principalmente as mulheres, né? Como também podem ser uma sequência de pensamentos, uma emoção, uma hora do dia. Várias coisas podem acionar em nós determinadas rotinas. Quando nós vemos jogadores de futebol, por exemplo, fazendo aquelas coisas mágicas, como nós vemos o Messi, o Neymar e companhia fazer, nós sabemos que eles estão agindo através de hábitos. É o que hoje nós chamamos de flow, né? Estado de flow. Ao receber uma bola, um gatilho no atleta é acionado, e uma rotina extremamente treinada entra em ação. A partir dali, eles passam a agir dentro de hábitos extremamente sofisticados e precisos. O mesmo vale para tudo aquilo que nós fazemos, para tudo. Então, o loop do hábito, ele está presente em tudo. Até mesmo nas empresas, né? Até mesmo no marketing que as empresas utilizam para nos vender alguma coisa. Por exemplo, você sabia que aquele ardido que nós sentimos, uma coisa que é extremamente interessante, preste atenção. Aquele ardidinho que nós sentimos depois que nós escovamos os dentes e durante a escovação também, ele não possui nenhuma utilidade na limpeza do dente em si. Não serve para nada na limpeza aquilo lá. Aquilo possui uma utilidade muito básica de nos proporcionar a sensação de que nós estamos com os dentes limpos. Ponto final. Nada mais que isso. Não passa de uma sensação de que nós fizemos algo. Então nós escovamos os dentes. Às vezes, por exemplo, nós acordamos, então depois do almoço passamos a língua no dente, nós sentimos que o dente está sujo. Aquilo imediatamente desperta em nós uma sensação, e a partir daquela sensação, que é um gatilho, né? O gatilho é quando nós passamos a língua no dente, nós vamos executar uma rotina, que é escovar os dentes. Depois que nós escovamos, nós sentimos aquele bem-estar, aquele frescor na boca. Aquele frescor é recompensa de que nós fizemos uma coisa importante, tá certo? Então aquilo lá não passa de uma sensação. Antigamente as pastas dentais, os cremes dentais, eles não tinham esse frescor, eles não tinham aquela essência
que provocava aquele ardidinho na boca. Então as pessoas elas não sabiam muito bem quando o dente estava limpo, quando não estava. Então eles acrescentaram aquilo ali como uma estratégia para fazer as pessoas levarem isso como um hábito. Então cultivou-se esse hábito muito forte em nós, né? O mesmo acontece com o shampoo também. O shampoo ele não precisa gerar espuma também, para quem não sabe. No entanto, eles acrescentam uma substância que é o lauril éter sulfato de sódio. Com isso o shampoo e até os cremes dentais também eles ficam espumando. Isso não ajuda em nada na limpeza, não otimiza em nada o resultado da lavagem do cabelo, escovação do dente, ou até mesmo o sabão em pó também recebe o mesmo ingrediente, o sulfato de sódio, e na limpeza não ajuda em nada. É simplesmente uma questão para provocar nas pessoas uma sensação de que uma recompensa. Quando elas veem aquilo está espumando, elas ficam com a sensação de que aquilo ali trouxe a elas algum tipo de benefício, algum tipo de recompensa. É basicamente por isso que eles utilizam essa estratégia. Uma coisa interessante também que nós podemos observar hoje no mercado, as empresas de protetor solar, elas têm utilizado a mesma estratégia, né, dos cremes dentais. Então hoje em dia nós já vemos alguns protetores solares com uma essência de menta, né? Então nós passamos no rosto e sentimos aquele frescor. Então é uma estratégia bastante parecida para fazer as pessoas criarem esse hábito de saber também, de sentirem a recompensa de que passaram o protetor solar. Afinal, hoje em dia sabe-se que passar protetor solar de manhã, por exemplo, evita uma série de problemas, inclusive câncer de pele, mas a minoria das pessoas faz uso hoje do protetor solar. Então, eles têm utilizado essa estratégia para poder fazer com que as pessoas utilizem mais o protetor solar. Simplesmente o uso do loop do hábito nessa questão. E os casos são amplos. Estou vendo aqui o símbolo da McDonald's, por exemplo, McDonald's, Burger King. Eles padronizam tudo, todo mundo já reparou isso, né? Se você for numa loja da McDonald's aqui, ela é igual a outra dali. Então, desde o visual das lojas até o atendimento, eles sabem que cada um desses ingredientes são gatilhos que disparam nas pessoas uma série de hábitos de consumo, né? Então as pessoas entram no McDonald's, elas sentem aquele cheiro, ou então elas veem as coisas que estão ali dentro, e a partir dali os comportamentos já ficam no piloto automático, elas passam a agir de maneira muito involuntária, sem ter o menor controle daquilo ali. São estratégias que as empresas hoje utilizam. Então, resumindo, os gatilhos, rotinas e recompensas estão por todo canto. Eles fazem parte da nossa vida, são essenciais para a nossa sobrevivência, e se nós fizermos bom uso disso, com certeza nós assumiremos e nós teremos uma vida com resultados muito mais satisfatórios. Afinal, são os hábitos que mandam em tudo aquilo que nós fazemos. Então a boa notícia é que nós podemos usar isso a nosso favor. Então agora eu irei te mostrar um método exato para você criar um novo hábito em apenas 67 dias, através de 4 passos bem simples, certo? Vamos agora tratar os hábitos sem segredos. Vou mostrar para vocês o método exato que vocês podem utilizar para criar essa transformação pessoal, certo? Nós falamos sobre o loop travando o computador, sobre o loop do hábito. Espera aí só um minutinho. Ok. Nós falamos sobre o loop do hábito e agora nós vamos procurar entender como que nós podemos aplicar isso de maneira muito prática na nossa vida, tá certo? Então nós vamos tratar os hábitos de maneira muito direta, muito aberta. Então é o seguinte, primeira coisa que nós precisamos entender é a respeito da tal da disciplina. É muito difícil falar de hábito e não falar de disciplina, não é mesmo? A disciplina hoje, na forma como ela é vista, ela é um dos mitos mais prevalentes na sociedade. Nós acreditamos que as coisas realmente importantes requerem muita disciplina. Fazer uma dieta, entrar na academia, o que quer que seja muito importante para nós, nós acreditamos que aquilo ali exige de nós uma disciplina de Jó.
né? Uma paciência de Jó, uma disciplina de Jó. Por isso, rapidamente nós desistimos e jogamos tudo para o ar. Quando nós vemos que as coisas são muito difíceis, nós pegamos elas e jogamos elas, deixamos elas de lado. No entanto, pessoal, a forma como a disciplina é vista hoje aproxima-se muito mais de uma mentira. Já vou explicar por quê. Tem um livro que é belíssimo, um livro espetacular, chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Para quem não conhece, eu recomendo demais a leitura, Em Busca de Sentido. O Viktor é um sobrevivente nos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e ele relata no livro algumas de suas experiências pessoais lá dentro dos campos de concentração. E um dos pontos que ele toca muitas vezes no livro é a respeito da capacidade humana de se habituar a tudo. A nossa capacidade de se habituar até mesmo às piores condições para se viver. Então, os hábitos, nossos hábitos, eles estão constantemente tomando conta da nossa vida. Tudo que nós fazemos, tudo aquilo, todo tipo de ação que nós tomamos, o nosso cérebro transforma em hábitos. Então, quando nós vemos coisas como a disciplina, que exige, por exemplo, muito esforço demasiado, né, que não parece uma coisa nada habitual, nós acreditamos que a disciplina é algo muito distante de nós. Muitas vezes nós olhamos para nós e falamos o seguinte: poxa, mas eu não tenho a quantidade de disciplina suficiente, eu não tenho como construir as coisas na minha vida, porque eu não tenho essa disciplina que fulano de tal tem, né? Então, nós costumamos ver a vida como uma grande maratona, trazendo isso aqui para o lado da metáfora, em que nós precisamos de uma longa disciplina, anos de disciplina, anos e mais anos de disciplina, se nós quisermos alcançar alguma coisa. No entanto, a vida não é bem assim. A vida ela se assemelha muito mais a um tiro de curta distância. Como assim? Escute bem. Olha só. Você não precisa ter mais disciplina do que você já tem. Isso que eu já falei. Você só precisa aprender a utilizar melhor a sua disciplina, a manejá-la melhor. A função básica da disciplina é: você trabalha com dedicação em alguma coisa, até que aquela coisa, até que aquele algo comece a trabalhar para você. Ponto final. Um dia desse eu estava lendo uma revista e eu vi uma coisa muito interessante que resume muito bem isso aqui que eu estou querendo dizer. Você sabia que 80% do combustível de um foguete, 80%, é utilizado no momento de propulsão, de lançamento do foguete? Então, a grande maioria, a maior parte do combustível de um foguete é queimado no momento que o foguete é lançado. 80%. Os outros 20% são utilizados quando ele já está em órbita. Então, a maior parte do esforço para lançar um foguete acontece no momento de lançar em si, né? E com os nossos hábitos, a situação é muito semelhante, não é diferente disso não. Nós gastamos uma grande quantidade de combustível, de disciplina, mas isso é no começo. Depois o hábito entra em ação e naturalmente o hábito começa a trabalhar para nós. A função básica do hábito, lembrem do que eu falei, a função do hábito é poupar esforço. Então, se nós temos disciplina para poder fazer um hábito surgir em nós, naturalmente depois o hábito vai assumir as rédeas e nós teremos poupado esforço. Então a disciplina ela é necessária no começo. O truque aqui para ter sucesso é muito simples, pessoal. Você encontra o hábito certo que você quer assumir, você reúne a quantidade de disciplina necessária para implementá-lo e nada mais que isso. Então você escolhe qual que é o hábito certo, a ação certa que você quer transformar em hábito, você emprega disciplina naquilo ali até que aquele hábito se consolide. Com o tempo, lógico, o hábito começará a ser uma parte da sua vida. As pessoas vão olhar para você talvez e vão te chamar de disciplinado, mas você não vai ser uma pessoa disciplinada. Na verdade, você simplesmente implementou disciplina para construir um hábito poderoso e depois simplesmente o hábito pegou as rédeas, assumiu e começou a trabalhar para você.
É basicamente isso. É isso que nós costumamos chamar de disciplina aplicada, né? Então nós vamos falar agora de uma coisa também muito importante, a respeito dos 67 dias para se construir um hábito e para criar uma transformação pessoal consistente, né? Vamos tratar disso agora. Olha só, construir um hábito no começo parece um saco. Essa é a grande verdade. Tudo parece muito difícil, é algo doloroso demais. As coisas que você faz parecem mecânicas. A dificuldade parece que nunca vai passar. É um sacrifício só. Construir um hábito no começo é realmente um saco. E é justamente aqui, nesse ponto, que a maioria das pessoas desiste. Elas começam, elas veem o quanto aquilo ali é sacrificante, né? Elas acreditam que elas vão precisar de pagar esse sacrifício de disciplina pelo resto da vida delas, o que não é verdade, como eu disse antes, porque depois de um certo tempo o hábito entra em ação, você precisa de disciplina só para construir o hábito, e elas desistem, elas jogam tudo para o ar. No entanto, eu quero te dar uma notícia aqui maravilhosa, uma boa notícia. Se você consegue manter a disciplina nesse período mais complicado, que é onde a maioria desiste, depois tudo ficará muito mais natural e mais fácil. E mais, os hábitos, olha só, gente, os hábitos podem durar para sempre. Ou seja, esse é um esforço que lhe renderá resultados sólidos depois. A maior parte do esforço, né, e da energia é no começo, que é justamente onde a maioria desiste. Depois tudo se encaixa, tudo se torna muito natural. O difícil é fazer o negócio virar um hábito, né? Porque depois o hábito torna o difícil fácil. Essa é a grande sacada do negócio. Entendem? Deixa eu ajustar esse slide aqui porque tá fora de... Aí, agora sim. Mas afinal, quanto tempo é necessário? Quanto tempo é necessário para que nós possamos construir um novo hábito? Quanto tempo é necessário? A ciência nos responde, né? A ciência nos oferece uma resposta muito clara do tempo que nós precisamos para construir um novo hábito. Segundo a Universidade de Londres, o tempo médio necessário para se construir um novo hábito é de 66 dias. Nós costumamos ouvir aí na rodinha da autoajuda do pessoal aí, que 21 dias é o tempo que nós demoramos para aprender um novo hábito. No entanto, é preciso um pouco mais para automatizar um comportamento e torná-lo sólido. É preciso, é muito importante, então, que você mantenha a consistência por mais tempo. É importante que você não desista logo. É importante que você aplique a maior quantidade de disciplina que você puder nesse período de 66 dias. Entenda que passado esse período de 66 dias, logicamente você pode consolidar um hábito antes disso, principalmente algumas estratégias que eu vou ensinar para vocês. Isso aqui é seguindo a ideia da ciência, a partir de um experimento que eles fizeram. Logicamente eles não ensinaram nada para o pessoal que otimizasse esse tempo. Eu vou oferecer para vocês algumas estratégias que otimizam esse tempo, e vocês aplicando disciplina durante esse tempo, depois aquilo ali vai render para você alguns dividendos. Tá certo? Então agora eu vou te apresentar, né, um plano exato de desenvolvimento de hábito, passo a passo. Vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para construir um novo hábito na sua vida, seguindo essa ideia dos 66 dias, seguindo a ideia do loop do hábito, e como que você pode transformar tudo isso que eu falei até agora em prática, em resultado, em realidade na sua vida, certo? Então, o primeiro passo de todos, a cerne da questão, é a visão. A primeira coisa,
o dia 1 é o primeiro dia de todos que você vai sentar por um momento, você vai sentar mesmo, vai pegar um papel e vai escrever: qual comportamento que eu quero transformar em hábito? Responda essa pergunta: qual comportamento que eu quero transformar em hábito? Tem uma dicasinha muito legal que eu costumo usar para várias coisas, e para essa situação também ela vai ser muito útil, tá? Você pode se fazer uma pergunta: qual que é o único comportamento na minha vida que, se eu transformá-lo em hábito, todos os outros comportamentos ou todas as outras coisas que eu fizer na minha vida vão se tornar mais fáceis ou desnecessárias? Repetindo: qual que é o único comportamento na minha vida que eu posso transformar em hábito, de forma que, eu transformando esse comportamento em hábito, todos os outros hábitos, ou todas as situações na minha vida, todas as áreas da minha vida se tornem mais fáceis, ou até mesmo algumas coisas se tornem desnecessárias de serem feitas, de serem aplicadas depois. Então, qual é o comportamento central, comportamento chave que você precisa transformar em hábito, que vai radicalizar toda a sua vida, que vai afetar o maior número de áreas da sua vida? Relacionamentos, saúde, finanças, profissão, intelecto, o que quer que seja. Qual que é o comportamento chave? Tá? Então, esse primeiro dia, ele talvez seja o dia mais importante, que é o dia que você vai definir exatamente o que você quer transformar em hábito. E vai colocar isso no papel, vai sentar e vai escrever isso num papel. É importante que você coloque isso num papel. Esse primeiro dia é o que vai definir todo o restante, né? Todos os outros 66 dias. Ou menos, talvez, né? É importante que você procure fazer por 66 dias, porque você não vai saber quando que o hábito consolidou ou não. Então faça por 66 dias, que você terá a garantia de que o hábito foi consolidado. Então vamos lá. Uma segunda pergunta que você precisa responder também, que ela é muito importante, é: por que isso é importante para você? Por que aprender esse hábito, por que desenvolver esse hábito é importante para você? Por quê? Quais são os benefícios que isso vai trazer para a sua vida? De que forma isso vai impactar as pessoas ao seu redor? Por que é importante para você? Então senta e responda também essa pergunta: por que isso é importante para mim? Qual que é o propósito disso que eu estou fazendo? Né? As ações que nós tomamos, elas precisam ter uma causa para que elas aconteçam, senão a nossa motivação acaba. O porquê, quando nós definimos um porquê para a nossa vida, um propósito, uma razão para aquilo que nós fazemos, nós passamos a alinhar cada uma de nossas ações em prol de algo maior lá na frente. Então, quando você se vê sem motivação para fazer alguma coisa na sua vida, é muito provável que você perdeu o seu senso de porquê. Você perdeu o propósito pelo qual você está fazendo aquilo. Tá ok? Vamos continuar então. Então, o primeiro dia é muito importante, porque você vai definir também o gatilho que você vai acionar. Lembrem do loop do hábito que nós falamos lá atrás. Você vai definir a rotina, que é o hábito que você quer construir, que nós falamos anteriormente agora, e a recompensa. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Depois de responder aquelas duas perguntas importantes lá, você vai definir qual é o gatilho que você vai utilizar para acionar esse hábito. Tá claro? Então no primeiro dia você vai fazer basicamente isso. A rotina é muito clara. Vamos supor, vamos fazer um exemplo para poder entender isso aqui melhor. Suponhamos que você queira correr todos os dias pela manhã. É esse hábito que você quer implementar no seu comportamento. Você acredita que correndo todos os dias pela manhã você vai melhorar muitas áreas da sua vida, você vai melhorar seus relacionamentos, você vai melhorar suas finanças, você vai melhorar sua saúde. Com certeza, correr é um grande benefício. Recomendo a todos. Então, a rotina ela é muito clara para nós, né? Correr todos os dias pela manhã. Então essa parte do meio aqui, rotina, ela é muito clara. Correr todos os dias de manhã. Esse é o comportamento que você quer transformar em hábito. Agora nós precisamos definir um gatilho, né? Qual é o gatilho que vai impulsionar você a fazer isso
E qual que vai ser a recompensa que vai te motivar a fazer essa rotina, né? Além da recompensa, por exemplo, vamos falar da recompensa primeiro aqui. Além da recompensa das endorfinas, né, que toda atividade física proporciona, eu te recomendo definir alguma outra coisa, alguma outra recompensa pessoal, né? Algo que você pode fazer que lhe dê prazer assim que você terminar a atividade. Isso é um acordo que você faz consigo mesmo. Talvez você queira mexer nas redes sociais, por exemplo, né, sem um sentimento de culpa, fazer alguma coisa que seja contraprodutivo, tomar um suco que você estava querendo tomar há muito tempo. Então faça coisas que te tragam recompensa, além da recompensa que a própria atividade em si te proporciona. Hoje nós sabemos que quando nós executamos um objetivo, uma série de impulsos nervosos, de hormônios, de todo um processo acontece no nosso cérebro. Então, quando isso acontece, nós sentimos um bem-estar muito grande. Então, só de realizar um objetivo em si, só de realizar uma tarefa em si, nós já temos uma sensação muito agradável. Mas é importante que você defina uma recompensa com você mesmo. Faça um acordo consigo mesmo e defina qual vai ser a recompensa que você vai se dar após concluir aquela rotina. Tá certo? O gatilho tem que ser muito claro e simples, né? Lembrando que ele sempre deve vir antes da rotina, como vocês estão vendo aí no slide. Quais gatilhos eu posso utilizar se meu objetivo for correr todos os dias pela manhã? Eu posso amarrar meu cadastro todo dia de manhã e depois ir correr. Eu fazendo isso todos os dias, meu cérebro vai entender que toda vez que eu amarro o cadastro, eu preciso sair para correr. Eu vou impulsionar essa minha rotina. Então, antes de correr, você pode também utilizar, isso aqui é uma coisa que muita gente utiliza, toma um copinho de água com limão, água morna com limão pela manhã. É bom para o estômago, para o intestino. Então, tomando esse copinho de água morna com limão pela manhã, você toma ele e depois sai para correr. Você toma seu café da manhã e sai para correr. Seu cérebro vai entender o quê? Toda vez que eu fizer uma coisa, que eu disparar esse gatilho, eu tenho que fazer uma rotina depois. Ponto final. Você pode colocar também a sua roupa de corrida, né, no lugar visível, é uma boa estratégia também. Então você acorda de manhã, você coloca a sua roupa que você vai correr no lugar bem visível. Então assim que você vê a roupa, você já dispara o gatilho para executar uma determinada rotina. Então é bem simples, não tem muito segredo não. Você define um gatilho que é claro e simples, você executa uma rotina e você usufrui de uma recompensa em específico. Tá certo? Então defina muito bem essas três coisas, defina muito bem a recompensa, crie um gatilho muito simples e fácil de ser executado, de ser feito, independente das circunstâncias, da situação, e faça a rotina no meio disso aí. Tá certo? Se você fizer isso aí durante 66 dias, sendo consistente, com compromisso, eu te garanto que os resultados serão extraordinários. Isso aí vai se consolidar no seu comportamento e naturalmente seus resultados na vida vão ser outros. Então nós falamos aqui do primeiro dia, né? O primeiro dia é um processo de definição. Nós vamos responder aquelas perguntas que eu falei anteriormente. Nós vamos definir o gatilho, vamos definir a rotina, vamos definir uma recompensa. E depois nós vamos partir agora para os próximos dias. Lembrando que são 66 dias, né? Depois, os próximos 10 dias é um período que nós chamamos de desafiando a gravidade. Os primeiros 10 dias eles são um período de choque, né? Aliás, desculpe, não é desafiando a gravidade não. Os primeiros 10 dias é o que nós chamamos de lançamento de um foguete. É o período que você está motivado para começar, você está naquela fase de empolgação, porque parece que tudo é muito novo para você, a motivação de principiante ainda está presente em você. Então é importante que você use esses primeiros 10 dias para te impulsionar, que é uma fase que você está muito motivado. Esses primeiros 10 dias para construir um hábito é uma fase que você está muito naquele ímpeto para construir aquilo ali. Então é fundamental que você mantenha a força da disciplina rigorosamente nesse começo, porque depois a coisa começa a apertar um pouquinho, a coisa começa a azedar um pouquinho, tá?
Porque depois vem a fase do desafiando a gravidade, que eu confundi com a parte anterior, que é do 10º ao 20º dia, que é o ponto mais crítico da construção de um hábito, que é a parte onde a maioria das pessoas joga tudo pro ar e fala: nossa, isso aqui não é para mim, eu desisto desse negócio, pelo amor de Deus. Esse é um período crítico, tá? As forças vão te impulsionar para o caminho de volta. Você vai criar para você uma série de desculpas. A sua mente vai inventar um tanto de ladainha do tipo: deixa pra lá, esse negócio é bobagem, esse negócio de criar hábito é bobagem, isso aqui não vai interferir na sua vida em nada, ninguém faz isso aqui, olha ali, o vizinho faz, ninguém está fazendo. Então a sua mente vai criar uma série de artifícios para te sabotar, para te fazer voltar ao que você era antes. Então esse período do 10º dia ao 20º dia, que é quando você desafia a gravidade em si, quando você vai contra a força que te impulsiona para trás, é um período que você tem que ter a maior quantidade de disciplina possível. É nesse período que a disciplina deve estar presente na sua vida de maneira religiosa, tá certo? Aqui você precisa se lembrar que a disciplina ela é momentânea, por um período que você tem que manter a disciplina, mas o benefício de ter um hábito é para sempre. Aqui que você tem que se lembrar, olhar para frente e falar: olha, são 66 dias, isso aqui é um preço que eu estou pagando agora, mas lá na frente eu vou colher muitos frutos. Então, mantenha o foco nessa parte, mantenha o foco do 10º dia ao 20º dia, porque depois as coisas começam a aliviar, porque você vai entrar na fase do 20º ao 30º dia, que é quando o foguete entra em órbita. Quando o foguete entra em órbita, ele ainda consome combustível, né? Os 20% de combustível. Aqui é o período que o hábito começa a vir à tona. Os comportamentos mecânicos começam a virar hábito. Suas ações vão começar a se tornar muito menos desgastantes. Nem tudo parecerá tão difícil, mecânico como antes. As coisas vão começar a fluir mais. Então, se você conseguir ultrapassar a marca do 10º ao 20º dia com uma disciplina rigorosa, esse período aqui ele começará a se mostrar para você, e você começará a colher os frutos dessa plantação, desse trabalho que você fez, tá? Então, nós já podemos ir para os últimos 36 dias, que é para consolidar o hábito, é quando você transforma o suor desse sacrifício seu em ouro. Lembrando que esse é um trabalho que você pode fazer com diversos hábitos na sua vida, né? Mas é importante que você faça com um hábito por vez. Hoje nós sabemos que a nossa força de vontade, ela acaba, tá? Então ninguém tem força de vontade o dia inteiro. Então selecione bem qual é o hábito importante, trabalhe em cima desse hábito, e desenvolva um hábito por vez. Após desenvolver um hábito por 66 dias, você pode começar outro, tá certo? Mas é importante que você trabalhe em um hábito por vez, tá certo? Os últimos 36 dias, eles são uma fase assim, mais tranquila, mas eu vou te ensinar uma técnica para você otimizar esse processo. Essa técnica ela pode ser utilizada durante todos os dias. Eu coloquei ela aqui nos últimos 36 para consolidar o negócio de vez, né? Uma das grandes descobertas que eles fizeram a respeito dos hábitos é que o ingrediente essencial para que eles se instalem é a ansiedade. Olha que loucura isso. A pessoa, só de pensar no gatilho, ela já tem que sentir uma vontade enorme de realizar a rotina. Então muitas vezes a pessoa que corre há muito tempo, há muitos anos, só dela ver alguém correndo na rua, então uma imagem de alguém correndo, ela já sente aquela sensação, aquela vontade de correr. Aquilo já traz nela, já desperta nela alguma coisa interessante ali, né? Então, para um hábito se consolidar, isso tem que acontecer com você. Só de você olhar, só de você pensar no gatilho, aquilo já tem que disparar em você uma vontade de executar a rotina. Então, para otimizar isso aqui, você pode pelo menos, 3 vezes por semana, fazer essa atividadezinha aqui bem básica. Você vai se imaginar fazendo o gatilho, ou recebendo o gatilho e executando a rotina. Então todos os dias, durante 3 vezes por semana,
aliás, pode fazer todos os dias se quiser, pode fazer 3 vezes por semana. Eu recomendo pelo menos 3 vezes na semana, tá? Falei todos os dias, mas 3 vezes na semana já é suficiente. E logicamente continuando a viver o hábito, a praticar o hábito todos os dias. Você vai se imaginar realizando esse hábito. Você vai se imaginar a rotina disparando em você, você executando aquela rotina, né? O gatilho dispara, você executa a rotina e recebe a recompensa. Você vai se imaginar, vai fechar os olhos talvez, então no percurso de casa para o trabalho, do trabalho para casa, dirigindo ali, ou então dentro do ônibus, o que quer que seja, você vai se imaginar por um momento executando aquele hábito, tá? Por que fazer isso é importante? Não tem nada a ver com esoterismo, tá? Hoje nós sabemos que o nosso cérebro ele não distingue muito bem a realidade da imaginação. Quando nós imaginamos alguma coisa, é como se aquilo realmente estivesse acontecendo conosco. Com isso, só de nós imaginarmos o processo, o registro, lembra que o cérebro vai registrando as ações, e cada registro que o cérebro faz, aquilo ali se torna mais forte, o hábito se torna mais arraigado. Então, só de nós imaginarmos que nós estamos executando aquele hábito, o nosso cérebro entende que aquilo está acontecendo de verdade e aquilo vai se tornando mais forte e mais arraigado. Hoje, os estudos e mais estudos sobre a neuroplasticidade mostram que o cérebro sofre alterações físicas de acordo com o estilo de vida que nós levamos. Nos últimos anos, esse tem sido um dos campos mais fascinantes da pesquisa neurocientífica. As últimas descobertas têm tornado cada vez mais evidentes que nós somos muito mais responsáveis por escolher a nossa própria vida do que nós imaginávamos. Os últimos passos da ciência têm evidenciado que o nosso estilo de vida tem profunda influência nos nossos cérebros. Ao contrário do que se pensava antes, quando acreditava-se que éramos meras consequências dos aspectos físicos, como os genes ou a atividade cerebral, hoje nós temos visto que a escolha está muito mais nas nossas mãos, em nosso domínio, do que em qualquer outra coisa. O cérebro é um órgão em constante mutação. Ele sofre alterações o tempo inteiro. Tudo que você vive externa ou internamente, são os pensamentos, os sentimentos, as emoções, provoca mudanças físicas no seu cérebro. Estou falando de mudanças físicas. Seu cérebro muda de tamanho, o número de conexões altera de acordo com as coisas que você vive, as coisas que você pensa, as coisas que você sente. Isso é cientificamente provado. Inclusive tem um estudo pioneiro feito em Harvard, na Faculdade de Medicina. Eles pegaram um grupo de voluntários e esse grupo de voluntários teve como tarefa praticar uma determinada atividade no piano, diariamente, durante uma semana. Então todos os dias, uma pequena amostra de pessoas praticava uma atividade no piano durante uma semana. Eles pegavam outro grupo de pessoas e colocaram para praticar essa mesma atividade no piano, só que mentalmente. Ao invés de fazer a atividade fisicamente, eles simplesmente aplicaram aquilo ali mentalmente. Como era de se esperar, no final do experimento, aqueles que fizeram o exercício de verdade tiveram uma modificação no córtex motor, que ficou mais largo. O córtex motor dessas pessoas aumentou. No entanto, o grande choque, olha só pessoal, que coisa interessante, acontecia quando a mesma mudança também tinha acontecido com aqueles que só imaginaram. O simples ato de imaginar que estavam tocando piano provocou mudanças físicas no cérebro dos participantes. Olha que legal. Isso mostra que o cérebro está sempre promovendo a mudança, as alterações, as evoluções de suas conexões, funções, estruturas, o que quer que seja, durante toda a vida. Até mesmo para cada pensamento que nós temos. Então, durante esses últimos 36 dias de trabalho, você vai usar a sua imaginação. 3 vezes por semana, se quiser imaginar todos os dias, parar por um momento e imaginar você recebendo o gatilho, executando a rotina e recebendo a recompensa. Imagine isso, só imaginar. O poder da mente, ele é imensurável. Há uma série de estudos hoje que comprovam isso.
E vocês, eu não vou trazer todos à tona aqui, eu já falei sobre esse de Harvard, com os voluntários na faculdade de medicina, que já prova como que isso aí pode ser utilizado de maneira muito, muito forte, certo? Eu acho que foi uma apresentação muito rica, né? Falamos hoje sobre muitas coisas, fica uma interrogaçãozinha ali, essa interrogação não era para aparecer no final não, mas enfim, quero te agradecer pela sua atenção durante esse tempo. Trouxe aqui de maneira muito prática essa ideia de hábitos, dividi em 4 etapas para vocês. Primeiro eu falei sobre a definição dos hábitos, que é o primeiro dia, né? Depois nós falamos sobre a definição dos hábitos, que eu falo assim, é definir o porquê que aquele hábito é importante para você e qual que é o hábito que você quer implementar na sua vida. Falamos também sobre os primeiros 10 dias, falamos sobre do 10º ao 20º dia, falamos sobre do 20º ao 30º dia e tratamos também dos últimos 36 dias de maneira muito detalhada, tá? É importante que você pegue isso aqui e coloque em prática. Senão esse treinamento aqui não teve valor nenhum. Há uma história que eu gosto muito de contar ao final dos meus treinamentos, dos meus processos de coaching, o que quer que seja. Havia um homem que vivia na praia. E esse homem um dia, em devaneio, ele era um poeta, então ele tinha bastante tempo para poder observar as coisas, para poder apreciar a beleza da natureza. Ele parou por um momento e viu que na praia havia um menino. E esse menino, ele pegava as estrelas do mar que estavam na areia e jogava essas estrelas do mar na água de volta. Ele pegava uma estrela por vez e jogava na água. Uma estrela por vez e jogava na água. Observando aquilo, o homem ficou encucado. Falou, meu Deus, o que esse menino está fazendo, né? Para que ele está pegando as estrelas do mar que estão na areia, jogando na água? Curioso, ele foi até o menino e perguntou, por que você está pegando essas estrelas do mar e jogando na água? E o menino respondeu, você não está vendo que elas estão aqui no sol e estão se queimando? Se eu deixar elas aqui, elas irão morrer. E o poeta respondeu, mas você não pode ver que existem muitas estrelas do mar e você não pode salvar todas? E o menino respondeu, pegou mais uma estrela do mar na sua mão, mostrou para o poeta, jogou na água de novo e disse, para essa daqui eu fiz a diferença. Encerro aqui essa apresentação de hoje. Agradeço a vocês pela atenção durante esse tempo. Espero que a apresentação tenha sido rica para vocês. E espero que isso aqui impacte a vida de vocês de alguma forma. Que isso impacte os seus resultados de alguma forma. Aproveitando, eu gostaria de fazer um pedido a você. Se você gostou dessa apresentação, eu gostaria que você colocasse aqui um comentário abaixo desse vídeo, dizendo o que você achou, de que forma que isso enriqueceu na sua vida. Se você tiver dúvidas também, deixa aqui. Vou procurar responder uma dúvida por vez. Então, é isso aí. Deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante para mim. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre o assunto de hábitos, tem um livro muito legal. Ele trata de maneira mais específica, né? Ele aborda de maneira mais profunda isso que eu trouxe para vocês. Logicamente,